Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Tuane e esse é o blog Laricultura. Para dar início aí ao nosso projeto de leitura em voz alta, eu resolvi fazer esse vídeo para trazer para vocês algumas dicas que eu acho que vão ajudar nesse processo de implementação do hábito da leitura em voz alta. Eu espero que você aproveite bastante essas dicas e que de fato elas possam te ajudar. Bom, a primeira dica é a seguinte: lembre-se de que vocês estão implementando um novo hábito, então diminua as expectativas. Sempre que a gente está implementando algo novo, existe uma certa resistência, tá? Então a gente vai começar uma dieta, por exemplo. Então você sente aquele incômodo, não é uma coisa que flui naturalmente. Existe uma certa resistência, tá? Isso porque no caso de implementar uma dieta, nós sabemos o que está acontecendo. No caso da criança que está sendo introduzido um novo hábito aí para ela, a criança não sabe por que aquilo está acontecendo. Então pode ser que ela demonstre alguma resistência, tá? É claro que quando a gente chegar lá na frente, o nosso objetivo é que você possa sentar com a criança e que a leitura flua de forma natural. Mas a gente não pode querer que isso aconteça no primeiro dia, na primeira semana, tá? Talvez nem no primeiro livro. Então, o início é sempre difícil. Então, vamos pensar assim: o hábito da leitura, ele é uma construção. Nós temos um objetivo com esse hábito, tá? Nós precisamos visualizar o ponto de chegada para onde a gente deseja ir e compreender que existe um caminho até lá, tá? Então, por exemplo, quando eu comecei a ler para minha filha, nem sempre eu conseguia ler um capítulo por dia. Hoje, ela tem 7 anos e eu consigo ler até mais de um capítulo para ela por dia, dependendo aí do capítulo, né? Se o capítulo não for um capítulo muito grande, tem capítulo que tem 50 páginas, aí não tem jeito. Mas quando é um capítulo pequeno, muitas vezes a gente consegue ler até mais de um. Mas nem sempre foi assim. No início era mais difícil, então a gente sentava e lia 2 páginas. E é por isso que eu estou trabalhando aqui com vocês a ideia de ler um capítulo por semana, porque eu sei que esse início pode ser assim. Eu sei que esse início pode ser um pouquinho complicado, tá? Então, se você identificar essa resistência na criança, não desanime. Não pense assim, é porque o livro é muito difícil ou porque a criança não gosta mesmo de leitura, tá vendo? Não gosta de ler, o que eu posso fazer e tal. Não, é um hábito que a gente está criando aqui, então vamos ter um pouco de persistência, tá bom? A segunda dica que eu vou trazer é a seguinte: é, é muito comum que a criança não fique parada enquanto você está lendo, tá? A gente tem aquela ideia quase que romântica daquela cena da criança deitada na cama já na hora de dormir e o pai senta ali ao pé da cama com um livro e vai ler para a criança e é tudo tão bonito e tudo tão tranquilo. Quando a gente vem para a realidade, a gente vê que as coisas não são assim. Nem sempre são assim. Vai ter dia que vai ser assim, vai ter dia que não. Normalmente, a experiência que eu tenho é da criança não ficar parada enquanto escuta a sua leitura, tá? No início, isso causa um certo incômodo pra gente, porque você acha assim, não tá prestando atenção, eu tô aqui lendo e a criança tá lá jogando o ursinho pra cima, ou tá mexendo em qualquer coisa, não está prestando atenção. Não se engane, normalmente a criança está prestando atenção sim, só que na infância existe uma luta, entre aspas, muito forte para a criança entre o corpo e o intelecto, digamos assim. Então, ela não consegue simplesmente calar o corpo, então ficar quieta, para ouvir algo. Geralmente, o que ela precisa fazer? Ela ocupa o corpo como se fosse assim: olha, vou te dar uma coisa aqui para você se ocupar, para você se distrair,
para o meu intelecto poder funcionar e você não me atrapalhar, não atrapalhar o meu intelecto, tá? Então, deixa a criança ficar lá mexendo no que ela tiver que mexer, a menos que você observe que seja de fato algo que está distraindo a criança. Não dá para a criança ficar vendo um vídeo enquanto você lê. São duas coisas incompatíveis. Mas a criança tá mexendo num bichinho, um bonequinho, tá com algum brinquedo ali, e não está parada olhando para você durante a leitura, não se preocupe com isso. Isso é uma coisa que pode, inclusive, ajudá-la, tá? E não é incomum que a criança esteja mexendo lá e de repente ela te faça uma pergunta sobre uma coisa que você acabou de ler e você fala, nossa, né, achei que ela nem estivesse prestando atenção, e aí você percebe que no fundo a criança estava prestando atenção sim. Para você tirar essa prova, é só você fazer algum teste. Então você está lendo, tá? E de repente você para de ler, para ver se a criança vai perceber que você parou de ler, né? Ou você fala uma palavra, troca uma palavra, enfim, faça algo que você sabe que vai chamar a atenção da criança. E aí você vai ver se a criança vai reagir ou não. Geralmente ela vai reagir, geralmente ela está prestando atenção no que você está fazendo. Então não se incomode, não queira que a criança fique ali como uma estátua ouvindo a sua leitura, tá? Terceira coisa, escolha um lugar confortável, um lugar silencioso, um lugar que proporcione calma, né? Que ajude nesse momento aí de concentração para a criança aproveitar a leitura e você também, né? Então evita assim lugar onde tem televisão ligada, o som ligado, onde as pessoas estejam conversando ou pessoas transitando para lá e para cá. Não dá para a gente querer, por outro lado, um ambiente super silencioso, aquela coisa, porque a casa de ninguém é assim, né? Se você for esperar tudo estar em silêncio para você fazer a leitura para o seu filho, você não vai fazer nunca. Sempre vai ter algum zum 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 na casa. Mas você precisa tentar minimizar isso, tá bom? É claro que isso é uma coisa para ambos. Então não vale, por exemplo, você ficar lendo, aí no meio da leitura o seu celular toca, aí você para a leitura para atender o celular. Ou tá lendo e aí de repente você fala, só um minutinho, meu amor, aí pega o celular e vai responder um WhatsApp. A menos que seja uma coisa urgente, evite fazer isso, sabe? Porque é incômodo para a própria criança, porque a imagem que você está passando para ela é aquela imagem assim, olha, eu tenho mais o que fazer, ou isso aqui não é importante, tá? E assim, se não é importante, por que você está querendo que a criança faça? Então, você, antes de querer que a criança ache importante a leitura, você tem que demonstrar para ela que aquilo de fato é importante, tá? O quarto item que eu queria falar rapidinho é o seguinte, escolha um horário adequado. Então evite aquele horários críticos. Então assim, horário de sono, horário de fome, aqueles horários assim que você já sabe que a criança está agitada, que você também está agitado, porque se a criança já está com sono, por exemplo, e você vai querer ler para ela vai ficar nervosa, você vai ficar nervosa e daqui a pouco uma coisa que era para ser boa vai ficar chato, né? Vai ser desagradável. Mas a gente não lê para a criança na hora de dormir? Sim, mas você não vai querer ler para o seu filho quando o seu filho já está assim, não está conseguindo nem conversar de tanto sono. A leitura ela é uma preparação para o momento de dormir. Ela não é para ser feita quando a criança já está capotando de sono. Então, tenha um pouco de sensibilidade para escolher os horários, tá? Esse horário não precisa necessariamente ser o horário de dormir, ele pode ser algum outro horário do dia que você tenha.
mas que seja um bom horário, que você e o seu filho estejam adequados, estejam confortáveis e possam aproveitar da melhor maneira possível, tá? Outra coisa é a constância. Então, procure manter esse horário de leitura. Ah, a leitura é feita à noite? Então vai ser à noite. A leitura é feita de manhã? Então vai ser de manhã. Não dá para você fazer, hoje vai ser de manhã, amanhã vai ser de noite, aí, hoje não deu, não vai ter a leitura hoje. É claro que vai ter algum dia que não vai dar, porque aconteceu algum imprevisto. É claro que vai ter algum dia, sei lá, à noite vocês vão, tem algum programa para fazer, e aí nesse dia você vai ter que ler de manhã. Enfim, é claro que exceções podem acontecer, mas que isso não seja a regra, tá? Que exista uma rotina de leitura para a criança entender que aquilo é uma coisa séria, aquilo é uma coisa que faz parte da vida dela, que não é hoje tô afim, faço, amanhã se não tô afim, não faço, tá? E, bom, então em termos de implementação de hábito de leitura, são essas dicas que eu queria trazer para vocês, tá? Eu espero que vocês aproveitem e que esse momento da leitura seja um momento agradável e um momento de desenvolvimento da criança e desenvolvimento desse vínculo entre o pai e o filho. Então, bom trabalho para vocês e sejam muito bem-vindos ao nosso projeto de leitura. Até mais!